Há 7 meses atrás, eu comprei o MetaQuest 3S e achei que tinha encontrado o futuro dos videogames. Só que hoje eu não uso o MetaQuest 3S todos os dias. Na verdade, tem meses em que eu só uso algumas vezes. E mesmo assim, se eu voltasse no dia da compra, eu compraria de novo sem pensar muito. Parece contraditório, mas foi justamente depois que a empolgação passou que eu entendi o verdadeiro valor dele. Quando a gente pesquisa sobre realidade virtual, quase todo vídeo mostra o começo, a primeira vez colocando o aparelho, a reação de alguns vendo tudo em 3 dimensões, a pessoa tenta pegar uma mesa que não existe, ou quase acerta a parede do quarto, jogando, ou então só mexendo no menu mesmo. Realmente, no começo, é tudo top e muito absurdo. Você quer testar tudo, abre o menu, mexe as mãos, olha para os lados, entra em um jogo, tira o aparelho e já pensa em qual jogo vai instalar depois. Só que comprar um produto pela primeira impressão é fácil. A pergunta difícil vem meses depois, quando aquilo já faz parte do quarto. E quando a novidade acaba, ele ainda entrega alguma coisa ou vira só um aparelho caro, descansando em cima da mesa do setup? Foi isso que eu quis entender, olhando para os meus 7 meses com o MetaQuest 3S. No início, o que mais me pegou não foi o gráfico, resolução ou qualquer número escrito na caixa. Foi a presença. No PC, eu controlo alguém dentro de um mundo. No Quest, mesmo sabendo que estou no meu quarto, por alguns momentos, meu corpo começa a aceitar que eu estou dentro daquele lugar. E o mais engraçado é assistir a gravação depois. Na minha cabeça, eu estava agindo com uma precisão absurda dentro dos jogos, mas do lado de fora a câmera mostrou outra coisa. Provavelmente parecia alguém brigando, com o ar e tentando não acertar os próprios móveis ou o monitor. A realidade virtual faz você se sentir um herói e ao mesmo tempo entrega provas de que, claramente, não estava tão elegante assim como você imaginou dentro do Quest. Mas essa fase de testar tudo não dura para sempre, e foi aí que começou a parte mais importante dessa experiência. Depois de um tempo, eu parei de colocar o Quest todos os dias. Hoje meu uso é de algumas vezes durante o mês, e eu acho importante falar sobre isso, porque seria muito fácil transformar esse vídeo em propaganda e dizer que o aparelho mudou completamente a forma como eu jogo. Pois é, não mudou. Eu continuo jogando no PC e tem dias que eu só quero sentar, ligar um jogo e não pensar em espaço, movimento ou em colocar qualquer coisa na cabeça. O Quest exige um pouco mais de intenção, você precisa decidir entrar naquela experiência. Por isso, ele não substituiu meu PC e ele nem vai fazer isso. Durante um tempo, eu olhei para a frequência de uso e pensei, será que eu realmente precisava ter comprado isso? Porque existe essa ideia de que se uma coisa foi cara e você não usa todos os dias, então automaticamente foi uma compra ruim. Só que essa conta começou a parecer errada quando eu percebi uma coisa. Eu estava medindo o Quest como se ele fosse apenas mais um console, e ele não é. O MetaQuest 3S não ganhou espaço na minha rotina pela frequência, ele ganhou pela intensidade. Tem jogos que eu abro no PC, jogo durante algumas horas e parece que minha cabeça continua pensando em todas as outras coisas que eu ainda preciso resolver. Na realidade virtual, a tela fica ali na frente, ela ocupa praticamente todo o campo de visão. O som acompanha o ambiente e é bastante imersivo, é como se você realmente estivesse dentro do game. O movimento depende do corpo, e isso força a atenção a ficar ali dentro do game. Não quer dizer que todo jogo seja bom, não quer dizer que sempre eu tenho vontade de usar o MetaQuest, e também não quer dizer que eu desapareça dentro da realidade. Mas quando a experiência encaixa, ela consegue fazer uma coisa que ficou cada vez mais difícil nos jogos tradicionais, que é se convencer a parar de apenas olhar e começar a participar do game. Esse é o ponto que permaneceu depois dos 7 meses. A novidade de navegar pelo menu, isso aí já passou, agora é comum. A vontade de mostrar o aparelho para todo mundo, isso também já passou. Mas a capacidade de criar uma presença e uma imersão ainda não passou. Batman é a prova
dessa imersão, um dos games mais tops e mais imersivos que eu já joguei no MetaQuest 3S. Foi no começo de Batman Arkham Shadow que isso ficou ainda mais claro para mim. Eu joguei só uma parte e ainda não terminei, não zerei o jogo totalmente. Então isso aqui não é uma análise completa do jogo. Eu não vou fingir que eu terminei, que eu zerei o jogo, mas o pouco que eu já joguei já mostrou que ele é um jogo pensado para realidade virtual. Ele é diferente de qualquer outro jogo que eu já joguei no MetaQuest. Jogando no PC normal, apertar o botão para atacar é uma ação que a gente já conhece há anos. Mas no VR, o simples fato de você precisar movimentar o braço muda a relação do que está acontecendo dentro do game para você. Não é só assistir o Batman jogar, né? A proposta é colocar o corpo dentro daquele game. E sendo bem sincero, na minha cabeça eu tava lutando igual o Batman. Se alguém entrasse no quarto, provavelmente veria alguém dando socos no vazio com uma confiança completamente justificada. Só que é justamente essa diferença entre o que acontece fora e o que eu sinto dentro do aparelho que vende a experiência. Eu não preciso acreditar racionalmente que eu estou em Gotham. Aquela realidade entra como se fosse a nossa. E é isso que o MetaQuest vende. Foi aí que eu percebi que eu não precisava transformar ele em um console. Ele só precisava me entregar essa experiência diferente de como os jogos tradicionais entregam. Agora, isso não transforma o Quest em uma compra automática para qualquer pessoa. Ele continua sendo um aparelho que pede espaço, disposição, interesse por um tipo diferente de jogo. A bateria oficial gira em torno de 2 horas e meia em média, embora o tempo real varie conforme o uso, conforme o jogo que você estiver jogando. E colocar um headset na cabeça nunca vai ser tão imediato quanto você sentar no PC, ligar um monitor e jogar um game. Também existe uma diferença enorme entre gostar da ideia da realidade virtual e realmente querer participar dela. Se você quer apenas gráficos melhores, talvez o Quest não seja a resposta que você imagina. O que ele vende é a potência, de gráficos isolada. Ele vende a presença dentro do game, de você realmente ter uma imersão que a tela em si não consegue te entregar. Você olha, vira, aponta, movimenta o braço e aceita parecer até um pouco ridículo para quem tá vendo de fora. Mas isso não é um defeito, O importante é para você que tá dentro daquela experiência, curtindo aquele momento. Usar pouco não é abandonar. Depois de 7 meses, a maior surpresa não foi descobrir que eu continuaria usando o Quest todos os dias, porque isso não acontece. Foi descobrir que eu não precisava usar todos os dias para continuar gostando dele. Hoje, quando eu pego o aparelho depois de alguns dias ou semanas, parte daquela sensação de compra volta. Talvez não seja mais o choque da primeira vez, mas ainda existe a mudança de ambiente, de escala e de presença dentro do game. É quase como ter uma experiência específica guardada no quarto. Eu não entro nela por obrigação e nem para provar que a compra valeu. Eu entro quando eu quero algo diferente do que o PC me entrega. E isso muda a pergunta. Em vez de quantas horas por semana eu preciso usar para justificar, eu comecei a pensar, quando eu uso o Quest, isso ainda me entrega algo único? No meu caso, a resposta foi sim. E não porque o Quest virou parte obrigatória da rotina, de jogar todos os dias, mas porque ele ainda consegue quebrar essa rotina quando eu decido usar ele. Então, depois de 7 meses, eu compraria o MetaQuest 3S novamente? Sim, e sem pensar muito, mas hoje eu compraria pelo motivo certo. Não porque acredito que vou abandonar todos os jogos tradicionais, e não porque vou usar todo santo dia, e nem porque a realidade virtual já está substituindo tudo que existe. Mesmo usando algumas vezes por mês, ele ainda me oferece uma sensação que meu PC não consegue copiar completamente. A de não estar apenas controlando uma experiência, mas ocupando espaço dentro dela. Para quem espera um console comum preso ao rosto, talvez a empolgação acabe rápido. Para quem entende que está comprando uma forma diferente de entrar nos jogos,
O valor pode permanecer mesmo quando a frequência diminui. O aparelho não ficou melhor depois de 7 meses. Só parei de avaliar pela empolgação do começo e passei a avaliar pelo que ele entregava, ao longo desses 7 meses. E o que ele continuou entregando foi a imersão que nenhum console até hoje me entregou. Agora, eu quero saber uma coisa. Se você tem um Quest, ele ainda faz parte da sua rotina? Ou também virou uma experiência que você usa menos, mas mesmo assim não abriria mão? Conta pra gente aqui nos comentários. E essa experiência me deixou com uma pergunta ainda maior. Será que os jogos realmente ficam menos divertidos quando a gente virar adulto? Ou é só a nossa maneira de jogar que muda? É exatamente sobre isso que eu vou falar no próximo vídeo. Então já se inscreva e deixe o seu gostei para não perder os próximos vídeos. Tamo junto!